E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica. Do primeiro livro de Reis, leremos o capítulo 21. Senhor, aqui está a tua palavra. Dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos verdadeiramente, em espírito de verdade, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E possamos continuar a ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra, Senhor. E seja feito na vida dessas pessoas, bem como o Senhor faz na nossa, conforme a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, agradável, justa. Te amamos, Senhor. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com nossas existências, vidas, saúdes, soluções, decisões, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade e riqueza. Te agradecemos em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, Cristo. Te agradecemos em nome do Espírito Santo, descido em Pentecostes, Teu Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Pai da eternidade, nosso Pai eterno e Criador do céu e da terra. O Senhor que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo Jesus, nosso Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 21, do primeiro livro de Reis, 29 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezrita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jezrita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim de desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezrita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levantai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da tua vinha que Nabote, o Jezreelita, vive. Repetindo o versículo 15, do versículo 15 em diante. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote
o Jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tornaste a herança? Disse-as mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. 22º versículo novamente nos diz: Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações segundo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano seco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa. Repetindo o 29º e último versículo do capítulo 21, que nos diz: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal dos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos diz o capítulo 21 sobre Nabote, que recusa vender a sua vinha a Acabe, do versículo 1 até o 7º. Jezabel ordena a morte de Nabote, do 8º ao 16º versículo, e sobre Elias, que ameaça Acabe e a Jezabel, do versículo 17 até o 29. Na realidade, Elias leva a palavra do Senhor ao conhecimento de Acabe e Jezabel. E a maravilhosa graça do Senhor foi e aí para sempre será a mesma. Mesmo Acabe sendo o rei e responsável por aquele povo em Samaria, mesmo seguindo as tolices e os desacertos de Jezabel, ainda restou a ele, depois de saber, por meio do homem de Deus chamado Elias, o que lhe aconteceria, o arrepender-se. E em se tratando de arrepender-se, pôs o Senhor misericórdia e maravilhosa graça sobre a sua vida, repassando daquele momento o alto preço que iria ser pago a Acabe e a sua descendência. Acabe, ora, nos diz a palavra do Senhor que seria levado aos filhos. Imagine o que seria para Acabe saber disso. Que Deus a todos
abençoe. Sucesso.